Muito bem, querido aluno do curso Delivery 10X. Vamos lá, né? Vamos avançar um pouquinho aí no nosso curso. Então, você viu até agora, né, a importância das mídias sociais, como criar um perfil no Instagram, diferença entre página, grupo e perfil no Facebook, como criar uma página comercial no Facebook, também a qualidade do conteúdo, a diferença entre uma imagem boa, uma imagem ruim, algumas dicas, enfim. Eu quero mostrar para você quão importante é isso e quero te dar as noções básicas de como criar um bom conteúdo. Então, se você tem um comércio grande já, um comércio com uma estrutura, você pode contratar uma pessoa para criar o seu conteúdo, né? E você, com as dicas que eu dou aqui, você vai conseguir ver se aquele conteúdo que a pessoa está criando é bom, é ruim, fazer ajustes e tudo mais. Entendeu? Então, o que acontece, gente? O que acontece? Você vai ter uma base para cobrar. Agora, se você é um estabelecimento que está começando, você está começando na sua casa, agora com delivery, também não tem problema. Você vai ter uma noção de como criar um bom conteúdo. Ok? Então essa é a nossa intenção. E claro, quando tudo isso é aplicado no seu estabelecimento de uma forma consistente, ok? O que acontece? Você começa a aumentar o seu faturamento, ok? Você começa a ter cada dia mais clientes. Você começa a não depender de uma única plataforma de vendas, que é o iFood, o Rappi ou a plataforma que estiver aí na sua cidade. Então você precisa, né, entender sobre essa criação de conteúdo. E outra, criação de conteúdo você não vai usar só em mídias sociais, né? Depois a gente vai falar de Google Meu Negócio, inclusive como bônus eu vou te dar um curso completo de Google Meu Negócio, você dominar todas as ferramentas, porque as pessoas não fazem ideia das ferramentas que o Google Meu Negócio traz, né? Então assim, até para criar conteúdo para o Google Meu Negócio você vai precisar dessas técnicas, ok? Então vamos lá, vamos passar a falar agora um pouco de texto, ok? Eu acho que o texto é o mais complicado, né, de uma empresa fazer. Por quê? Porque tudo bem, existem algumas regrinhas, mas você tem que entender um pouquinho como o seu público se comunica, ok? Cada público se comunica de uma forma diferente, né? Então, primeira coisa, na hora que você vai criar um texto, você tem que entender quem é o seu público-alvo, tá bom? Para que você fale a linguagem desse público. Quer ver? Vou dar um exemplo. Se você, por exemplo, tem uma pizzaria, mas que trabalha com produtos premium, você não trabalha, né, com produtos de valor agregado menor, né? O que acontece? O público que consome nessa pizzaria normalmente é um público A, B, que tem um linguajar, que tem uma maneira de se comunicar específica. Esse público ele não vai gostar de gíria, ele não vai gostar de uma linguagem muito informal, ele não vai gostar de emoji no seu post. Agora, se você tem, por exemplo, uma empresa, vamos colocar aqui um outro tipo de público, né? Uma empresa que vende, sei lá, que tem como foco alunos de faculdade, por exemplo, né? Comida rápida, né? Um yakisoba delivery, por exemplo, uma comida japonesa com valor agregado um pouco menor, enfim, que se atende público universitário, vamos supor. Aí não, aí você já não pode ter uma comunicação formal, você precisa ter uma comunicação mais despojada, ok? Então preste atenção como o seu público se comunica. David, como que eu vou descobrir isso? Gente, é só observar. Presta atenção quando você atende o telefone para fazer um pedido. Como a pessoa fala do outro lado? Ela fala de uma maneira que nós estamos falando aqui, de uma maneira um pouco mais formal, mais coloquial, ou ela fala, oh, e aí, mano, tudo bem? Tranquilo? Beleza aí? Cada um tem a maneira de comunicar, cada público. E não é só isso, cada região do Brasil tem a sua maneira de se comunicar, ok?
Então preste atenção como o seu público se comunica com você, para que você escreva o seu conteúdo de uma maneira que agrade esse público, que se comunique com o seu público. Porque comunicação não é só falar. Comunicação é falar e a outra pessoa receber e entender a mensagem. Se você fala simplesmente de uma maneira que o seu público não entende, não está havendo comunicação. Porque a outra parte não está recebendo a mensagem e entendendo a mensagem. Então, isso é extremamente importante. Então, falar da maneira que o seu público fala. Ok? Começa a prestar atenção como os seus funcionários se comunicam, como as pessoas pedem, como as pessoas te escrevem, começa a entender. Abre os seus ouvidos para isso, para entender como as pessoas do seu lado estão falando, para que na hora que você escreva, você consiga falar a mesma língua. Tá bom? Então isso é muito fácil, é observação. Certo? Vamos lá. Mas tudo bem, agora definir aí a maneira que o meu público fala. Bacana? Vamos então, usar uma técnica de redação para eu criar um conteúdo. Ok? Tem uma técnica de redação que ela é muito simples, ela é fácil de entender. Ela é usada por 90% das agências, falo isso porque eu tenho agência de marketing digital e dentro da nossa agência a gente utiliza essa técnica, ok? Então, o que acontece? É uma técnica bastante tranquila de se aplicar. E depois que você aprendeu, você vai aplicar ela facilmente em qualquer texto que você for escrever. Tudo bem? Então, vamos lá. Essa técnica, ela tem o nome de AIDA. A-I-D-A. AIDA. Ok? Só para aparecer aqui tudo. Então, AIDA. Ok? A técnica AIDA. Por que técnica AIDA? AIDA é a abreviação de atenção, interesse, desejo e ação. Atenção, interesse, desejo e ação. Ok? São 4 partes que vão compor o texto do seu conteúdo. Certo? O que eu falei lá na aula passada? A imagem chama a atenção, mas quem vende é o texto. A imagem faz a pessoa parar o feed e ver. Mas aí ela vai ler e aí é isso aqui que vai vender. Por quê? Por que vai vender? Porque você vai despertar a atenção, vai criar um interesse, vai criar um desejo e vai convidar ela para uma ação. Ok? Então vamos lá. Atenção. Vamos falar de atenção? Você está passando a timeline, viu uma imagem bacana, você vai para a primeira linha do texto, você tem que chamar a atenção da pessoa. A pessoa, nessa primeira fase aqui, você tem que chamar a atenção para que ela tenha interesse de continuar lendo. Ok? Tem que ter interesse de continuar lendo. Se você não conseguir no texto prender a atenção dela, ela não vai ler o resto. Ok? Então, primeira coisa, uma frase de atenção. Uma frase de atenção, normalmente, é uma frase que te lembra de alguma dor que você está sentindo, de algum problema que você está sentindo. Tá? Quando a gente fala dor, não é dor física. Dor são problemas que os consumidores sentem. Ok? Então, por exemplo, quarta-feira, 6 horas da tarde. Como é que você chama a atenção de uma pessoa, por exemplo, para pedir de delivery? O dia foi cansativo hoje? Seu dia foi cansativo hoje? Você está perguntando para a pessoa vai falar assim, foi. Nosso dia foi cansativo. Uma maneira de chamar a atenção. Por exemplo, gostaria de pedir uma pizza com 25% de desconto? Nossa, vai chamar a atenção. Ok? Por quê? Dinheiro é sempre dor.
Então, desconto é sempre resolução de dor, ok? O cansado é uma dor, né? Está com preguiça de cozinhar hoje? A mulher, por exemplo, né? Pô, trabalhou, cuidou de filho, limpou casa, vai chegar em casa às 6h30 da tarde fazer janta para todo mundo. Pô, isso é um problema que ela está tendo nesse momento. Então você joga para ela assim, poxa, né? Depois de um dia cansativo ainda tem que preparar o jantar? Você está chamando a atenção. Então você tem que pensar como consumidor e colocar uma frase que chame a atenção do consumidor. Pensa você falando assim, nossa, o que chamaria a minha atenção? Pô, trabalhei de o que chamaria a minha atenção? O que me faria parar? Né? Aí você começa a raciocinar como consumidor para colocar aquilo no texto que o consumidor quer. Começa a raciocinar como consumidor. Então, por exemplo, o que chamaria a atenção? Minha, por exemplo, David, eu gosto de experimentar coisas diferentes. Não gosto de comer sempre a mesma coisa. Né? Já experimentou o nosso novo lanche? Já experimentou o nosso novo cardápio? Né? Ou, enfim, né? Quarta-feira também é dia de delivery, né? Alguma chamada nessa questão. Então, você chama a atenção. Então, coloque uma frase que chame a atenção. Certo? Depois que você chamou a atenção, você prendeu a atenção do consumidor, você vai despertar um interesse, que é diferente. Você vai despertar o interesse, ok? Do consumidor, certo? Então, o que acontece? Chamou a atenção, você vai despertar o interesse. Então, vamos lá. Está muito cansado para cozinhar hoje? Chamei a atenção. Vamos despertar o interesse? Nós somos a melhor pizzaria da cidade. Produtos de qualidade. Produtos de qualidade. Então, eu despertei o interesse. Poxa, uma pizza, é verdade, né? Nossa, eu estou cansado e uma pizza veria bem. Ou, por exemplo, né? Quarta-feira também é dia de delivery. Aproveite o nosso cardápio especial. Poxa, hoje, quarta-feira, tem cardápio especial? Despertei um interesse, chamei a atenção, prendi a pessoa, pum, jogo algo que vai despertar o interesse dela. Ok? Né? Você sabia que de quarta-feira temos uma promoção especial? Você sabia, por exemplo, o que mais que a gente pode colocar para despertar o interesse? Né? Nossas pizzas são as melhores da cidade e chegam rapidinho e ainda quentinhas na sua casa para você desfrutar com a sua família. Então eu estou despertando interesse, eu consegui prender a atenção da pessoa e aí a segunda frase é uma frase sempre para despertar o interesse do consumidor. Beleza? Então, atenção e interesse. Aí o que eu vou fazer? Eu vou criar um desejo. Vou criar o desejo da pessoa comprar. O desejo normalmente é uma promoção. O desejo, ele é o motivo para a pessoa comprar. E quando você é um estabelecimento que você tem estratégia de captação, né? O que acontece? Você consegue colocar isso de uma maneira muito tranquila. Então, por exemplo, na quarta-feira, você vai criar, né, uma promoção específica. Né? Então, chamei a atenção. Está muito cansado para trabalhar? Interesse. Nossas pizzas chegam rapidinho e quentinhas na sua casa para você comer com a sua família. Desperta o desejo. Hoje, pizza calabresa por R$ 9,90. Por R$ 19,90. Então, você fala assim, a pessoa quer ver pizza calabresa por R$ 19,90 e ganha um refrigerante ou frete grátis. Você despertou o desejo. Falou, não, eu quero. Então, normalmente, quando a gente chama atenção, cria um interesse, desperta o desejo normalmente é a promoção. O desejo, normalmente, é o motivo que a pessoa tem para comprar o seu produto. Né? E quando a gente for falar de estratégias, né, lá na frente, um pouco mais à frente no curso, a gente vai falar muito
de promoções, de colocar, né, motivos para a pessoa comprar o seu produto, ok? Então você sempre tem que dar esse motivo, sempre tem que criar um desejo. Você pode ter uma foto linda, você pode chamar a atenção, você pode colocar uma frase criativa para despertar o interesse. Só que se a pessoa não tiver um motivo para comprar o seu produto naquele dia, ela não vai comprar. Então, para criar o desejo, você precisa colocar um motivo. Né? Quarta-feira, promoção da quarta-feira, ganhe um refrigerante, frete grátis hoje, compre hoje e ganhe um cupom de desconto na próxima compra. Algum motivo a pessoa tem que ter para comprar. Então aí, quando ela tem um motivo, você desperta o quê? O desejo nela, ok? Só que ainda tem uma última etapa, que é o quê? A ação. O que é a ação? A ação é quando você manda a pessoa dar o próximo passo. Quando você está na internet, as pessoas elas têm uma inércia muito grande. Elas estão ali meio que automaticamente. Então ela espera que você mande ela fazer o próximo passo. Ok? Ai, David, imagina, você pode ver. Todo anúncio que você vê, todo conteúdo bom que você vê, tem uma ação no final. Clique aqui e faça seu pedido. Essa é a ação. Ok? É mandar o consumidor dar o próximo passo. Você vai orientar ele a dar o próximo passo. Né? E muitas das vezes assim, clique aqui abaixo, entre no nosso cardápio online, faça o seu pedido. Tem que dar o passo a passo para ele comprar. Clique aqui, acesse o nosso WhatsApp, enviaremos o cardápio, você pode pedir por lá. Então, você tem que dar esse passo a passo para ele realizar a ação. Ok? Se você não coloca esse passo a passo, isso é estatística de marketing digital, tá bom? Você diminui 30% o resultado do seu conteúdo. Ok? Então, vocês viram? Vocês viram como, né, que você cria um conteúdo que leva a pessoa a comprar de você? Você meio que induz a pessoa a comprar, você leva a pessoa a comprar de você. Então você chama a atenção da pessoa, você prende ela ali no post, você desperta o interesse nela, ok? Interesse é com 2 S. Você desperta o interesse dela, você dá um motivo para ela comprar, despertando o desejo dela, e aí você parte para a ação. Você dá o caminho para ela comprar. Então, começa a observar o conteúdo que você vê nas mídias sociais, de grandes empresas, grandes redes. Você vai ver que a maioria deles segue esse padrão de postagem, esse padrão de texto. Atenção, interesse, desejo e ação. E eu vou deixar aqui nessa aula um material, um PDF, com vários exemplos de como chamar atenção, como despertar interesse, como criar desejo, como chamar para ação. Que você pode montar os seus posts, né? Por enquanto baseado nisso que eu falei para você. Mas entenda qual que é a lógica. Tá certo? Então assim, faça o download do PDF dessa aula para que você tenha alguns exemplos aí do que eu falei, né? E crie um texto baseado nessa ordem, baseado nessa técnica, o famoso AIDA. Também vou deixar um link aqui complementar nessa aula, se você quiser ler um artigo bacana que eu achei na internet sobre AIDA, aconselho você também a dar uma lida. Vamos lá? Então vamos para a próxima aula. Até mais!